Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 16. Vamos ler do versículo de número 13 até o versículo de número 19. No primeiro culto, das 9h15, falei sobre o posicionamento da igreja, tá? Frente a tantas coisas que nós temos visto, qual o posicionamento da igreja? E aí ressaltei o texto bíblico que fala que nós temos a mente de Cristo. Então, o posicionamento da igreja, que somos nós, tem a ver com a mente de Cristo, ok? Agora, então, a partir deste posicionamento que a igreja tem, biblicamente falando, o que espera? O que acontece? E como se comportar? Ok? Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Cristo. Jesus faz esta pergunta porque este momento marca mais ou menos o ponto assim do meio do ministério que ele estava desenvolvendo na terra, 3 anos de ministério. Andando com os discípulos, agora ele pergunta o seguinte: o que as pessoas dizem e falam ao meu respeito? E aí, então eles responderam: falam muitas coisas, falam diversas coisas, assim como hoje. Por exemplo, eu assisti um vídeo no YouTube em que perguntavam aos judeus lá em Jerusalém quem era Jesus. Para você, quem é Jesus? E na maioria falaram: Jesus é o Deus dos cristãos, Jesus foi um profeta, não é? Mas assim, de certo modo, com desdém, porque não tem a experiência com Cristo. Se for falar no mundo islâmico, vai falar: Jesus foi um profeta, mas não tão importante como Maomé. Se for falar na questão do budismo, Jesus foi um espírito evoluído, não é? No espiritismo, também Jesus, alguém de um espírito também evoluído. Enfim, existem várias definições que vão sendo dadas para Jesus, certo? As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, porque para poder saber e compreender é preciso ter experiência, é preciso, não é, partir desse ponto que teve uma experiência com Cristo, ok? Então disseram: porque Jesus, então, uns dizem que é João Batista, que é um dos profetas, que é Jeremias. O contexto daquela época, assim, eles falavam. Aí Jesus agora faz a pergunta aguda: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Para você, querido e amado irmão, que já tem trocentos anos de convertido, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Será que na essência nós sabemos e você sabe quem é Jesus? Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo enviado por Deus, né? Ele é o Filho amado, o Filho unigênito, para poder nos salvar. É aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que nós cremos, é aquilo que, enfim, quem não crê, que esperamos que crê, porque a verdade é essa. A verdade é essa. Nós somos complexos demais. Complexos no sentido assim de bonito, de belo, de perfeito. A constituição do seu corpo, do meu corpo,
é uma coisa maravilhosa, que há aqui no corpo das artérias, né, dos vasos capilares, que irrigam a nossa mente, que irrigam o nosso cérebro, dos bilhões de neurônios que nós temos, eu li, que são aproximadamente 96 bilhões de neurônios, que no cérebro, para cada neurônio, pode ser feito lá não sei quantas mil sinapses, que vai dar não sei quantas trilhões de sinapses. Então vejam que há uma complexidade no corpo linda. Bom, pode-se falar que tudo é fruto do acaso, que tudo foi sendo constituído, evoluído, e na própria ciência, e a fé não precisa da ciência, ela não descarta a ciência, ela não briga com a ciência, pelo contrário, a fé promove a ciência, tá? Mas na própria ciência já há uma interrogação, na própria teoria de Darwin, que fala, não é uma coisa que tão somente vai se encaixando, e vai virando, então, fruto de uma causalidade. Se nós colocarmos nesse corpo o que nós temos, que são nossas emoções, o sentimento, sentir, você tem sentimentos de alegria, tem sentimentos de tristeza, você tem esperança. Então, os sentimentos, que é algo assim, de uma beleza, de uma complexidade muito grande. Porque os sentimentos, eles afloram na nossa vida, e eles podem fazer com que na vida nós possamos ter uma vida de melhor qualidade, ou eles podem, a depender de sentimento que é alimentado, e sentimento alimentado já não é mais sentimento. Sentimento alimentado é ressentimento. Entendeu a diferença? Sentimento é o que você sente e vivencia. Sentiu, expressou, está triste, expressou a tristeza, está alegre, expressou a alegria. O ressentimento é o ruminado sentimento. O ressentimento leva, por exemplo, com que o seu estômago, ou o estômago de uma pessoa, fique trabalhando para poder desgastar um sólido, sem que sólido haja no estômago. Daí então que tem as doenças psicossomáticas, e dentre elas gastrite, úlcera. Mas se colocar a questão então do aspecto do sentimento, a vida tem uma beleza. Se nós associarmos a isso que há um espírito, que nós não somos tão somente seres emocionais, mas espirituais, todo homem, de certa maneira, ele vai almejar a transcendência e vai pensar sobre isso. O contexto da filosofia, por exemplo, a filosofia enquanto ciência, ela vai trabalhar na seguinte realidade, que atravessa todos nós, que é o pensamento sobre a morte. Se não tem pensamento sobre a morte, não tem filosofia. Só há filosofia porque há um pensamento sobre a morte, ou seja, o que eu vou fazer com a vida? De que modo eu vou viver? Tá? Então, a questão de poder entender essa beleza, e entendendo essa beleza, poder então observar que Jesus veio ao mundo para poder potencializar a vida que Deus nos deu, que Deus nos ofereceu. Então Jesus ao mundo veio para nos salvar, mas Ele também veio ao mundo para poder dirigir a nossa vida, ser o Senhor da nossa vida, porque eu e você mal enxergamos um palmo à frente do nariz. Mal enxergamos um palmo à frente do nariz. E por isso que atravessa a mim e a você, vez por outras, alguns mais, outros menos, a questão da ansiedade. Porque nós não enxergamos à frente, nós temos projeções, mas não enxergamos, o sentimento de ansiedade aparece para poder dar conta do que não pode ser dado conta. Então a fé é o que nos coloca na perspectiva o seguinte: eu dependo de Deus, eu creio em Deus. A fé não é para você ficar parado, a fé não é para você deixar de fazer as coisas, não é para você deixar de procurar o médico, não é para você não colocar o currículo para poder ter o melhor emprego. A fé, pelo contrário, fala: coloca o teu currículo que eu vou abrir uma vaga de trabalho para você. A fé é o seguinte: procura o médico que eu vou dar uma orientação para curar você.
A fé é aquilo que nos impulsiona na vida. Mas esse impulsionamento, ele vem a partir da perspectiva do reconhecimento de quem Deus é. Ou seja, de quem Jesus é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? Vocês sabem que eu sou? E aí Pedro, então ele fala, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. É uma definição assim maravilhosa, tu és o Cristo, tu és o Messias, aquele que foi prometido, aquele que foi falado no Velho Testamento, aquele que foi dito, proclamado, né, pelos profetas. Então é o Cristo, aquele que veio para cumprir o que foi dado. E isso é maravilhoso, porque além de poder nos colocar numa perspectiva espiritual diferente, é justamente porque Deus cumpriu a promessa em Cristo, que eu e você podemos crer e esperar que amanhã vai ser melhor, se você crer em Cristo. Entendeu? Quem é que te dá garantias que você vai conseguir? Cristo. Quem é que te dá garantias que você vai alcançar? Cristo. Porque a promessa foi cumprida nele. Então, como Paulo fala, é aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? É por isso que a gente avança. Ah, mas não vai dar certo. Não, Cristo. A promessa está em Cristo, eu creio. Então tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí tem uma distinção, porque de todas as religiões, a única que tem um túmulo vazio é o cristianismo. Porque ele ressuscitou, porque Jesus está vivo, porque ele venceu a morte. Então tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado então é você, Simão, porque não foi a carne que te revelou, ou seja, não foi uma conjuntura filosófica, um pensamento científico, mas é o Espírito Santo, ou seja, é somente através do Espírito Santo que fala o teu coração, que fala o meu coração. E aí ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é a confissão, sobre esta confissão, tu és o Cristo, sobre esta pedra, sobre esta base, então eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada a partir de Cristo, ela não é edificada a partir de homens, ela não é edificada a partir de pessoas, ela é edificada a partir de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir dessa compreensão, o Senhor Jesus vai colocar agora para os discípulos o seguinte, a realidade, pergunta para, com a resposta, colocar a realidade. Vocês estão frente a duas portas. A Bíblia fala de duas portas, a Bíblia fala de dois caminhos. No mundo tão plural que nós vivemos hoje, de tantas possibilidades, de tantas verdades, onde cada um tem uma verdade, onde cada um não é o que eu penso, é o que eu acho, mas no plano espiritual, tendo como base a palavra de Deus, só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. Tem uma porta estreita e tem uma porta larga. Tem um caminho estreito e tem um caminho largo. O caminho estreito, a porta estreita, é o caminho que aponta para a salvação a partir de Jesus. E por que estreito? Porque largo? Porque para caminhar no caminho estreito, você tem que ter disposição de caminhar. Porque para caminhar no caminho estreito é você sem bagagem, é você dependendo de Deus. Porque para caminhar no caminho estreito é você sozinho, na decisão que é sua, que não depende de mais ninguém. O caminho largo, então, é daquilo que passa tudo, daquilo que todas as coisas são possíveis. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. A porta do céu, ela que é o próprio Jesus Cristo, simbolicamente falando, ela sempre está aberta. Ela sempre está aberta. Na graça, na misericórdia do Senhor, sempre está aberta para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. Para podermos adentrar, e em adentrando pela fé no Senhor Jesus, usufruirmos da comunhão com Ele. A porta do inferno abre de vez em quando, porque em geral ela fica fechada. E aí, para poder entender isso, nós temos que entender o que é do contexto quando esse texto está escrito, tá? É o contexto do Império Romano, é o contexto das grandes fortalezas, em que as fortalezas tinham portas enormes e ferrolhos enormes. Então a proteção da fortaleza estava naquela porta enorme. Filmes da época medieval também já observam um pouco dessa característica.
tá? A porta enorme, o fosso, para poder abaixar a ponte, levantar. A porta, então, quando fala do inferno, Hades, é o lugar dos mortos. Eu explico daqui a pouco, tá? Ela é uma porta que abre de vez em quando, porque para lá chega como é que eu poderia dizer? Por remessa. Por remessa. Então chega a remessa, entra, pá, e fecha. Chega outra remessa, entra, pá, e fecha. A própria mitologia grega vai falar que em chegando no Hades, de lá não se sai. Mitologicamente falando. A porta do inferno, ou porta de Hades, e Hades referenciando então a lugar de morte, nós entendemos então e devemos entender a morte no sentido espiritual, ok? Porque esse corpo é perecível, porque as emoções, elas, sem o corpo e sem o espírito, elas deixam de existir, mas o espírito é eterno. O espírito é eterno. Então, quando fala de morte espiritual, ou do inferno como lugar de morte, fala de uma questão de uma não existência, certo? Fala de uma questão de uma realidade em que é da não vida. Fala de uma realidade do que é da realidade de um sofrimento. E aí, para poder falar sobre isso, são vários adjetivos que nós não vamos ter como dizer, porque graças a Deus não estamos lá e nenhum de nós vamos para lá. Amém? Amém? É dessa maneira. Então, o inimigo, ele tranca, aprisiona. Então tem uma tranca, tem um ferrolho para poder aprisionar. Tudo aquilo que te fecha para a vida é da ordem simbólica de um inferno. Tudo aquilo que te tranca na vida é da ordem simbólica de um inferno. Tudo aquilo que é da ordem da não vida é a perspectiva simbólica do inferno. Então, a perspectiva bíblica é de que existem então essas duas realidades no plano espiritual, a porta do céu e a porta do inferno, que nos coloca então frente a esta decisão de para onde é que nós vamos, para onde é que nós escolhemos. Existem então duas portas e existem dois reinos que se constituem a partir dessas duas portas. Vamos ler texto de Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Assim diz Colossenses 1:13. Observem bem. Colossenses 1:13. E ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele quem? Ele quem? Jesus. Jesus, aquele que então nos tirou do reino das trevas. Lembra então do que eu disse, que no contexto da mitologia grega, a ida para o inferno era uma ida sem volta, só ia, não tinha como voltar, ok? Então Jesus, ele vai lá e ele tira, ele nos tira do reino das trevas, ele nos tira do reino da escuridão, ele nos tira do reino do não senso, ele nos tira do reino em que nós na vida não existimos, mas tateamos, em que nós na verdade não experimentamos aquilo que Deus tem, mas nós desperdiçamos. Um outro texto, é o texto de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As portas do inferno não prevalecerão. Há um conflito espiritual dado. Está dado. Por vezes, gente, nós lidamos com situações em que nós não entendemos o que está acontecendo, porque falta discernimento espiritual. Sabe? A gente não entende porque falta discernimento espiritual. Eu não estou sendo místico, eu não estou sendo uma pessoa que fica dando crédito para o inimigo, para o diabo. Muitas coisas que se colocam e falam que ele faz,
na verdade, tem a ver com as decisões que nós tomamos. A minha compreensão é o seguinte: a carne, quando ela não é colocada na geladeira, quando ela não é salgada, né, para poder ficar aquela carne de sol, o que acontece com ela? Apodrece. E em apodrecendo, o que ela convida? São as moscas, são os vermes, que vai deteriorando aquela carne. Então o que eu quero dizer é que por vezes coisas estragadas dentro da gente, e o pecado atrai, né? Atrai e abre portas, possibilidades para que o inimigo entre e para que ele possa apodrecer a vida. Nós estamos no Setembro Amarelo, momento de ontem, parece-me que foi o dia de prevenção do suicídio. Em uma semana, tomei conhecimento de 5 pessoas que se suicidaram. O que está levando as pessoas a desistirem da vida? Por que se de um lado tem gente que está lutando para viver, tem outros que estão desistindo de viver? Tem muito sofrimento, tem muita dor, tem muita opressão, tá? Que leva ao desespero, de uma maneira equivocada, a atentar contra a própria vida. Então, frente às situações que nós vivenciamos, o inimigo ele se instala, ele aproveita para poder ali trazer dor e sofrimento. O que eu quero dizer, o que eu estou dizendo, é que tem muita coisa que acontece na sua vida, na minha vida, que por vezes a gente não tem noção que é do plano espiritual. Literalmente falando. A gente pensa, não, porque é ele, porque ela. Não é. Não é. É do plano espiritual. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais. Contra as potestades espirituais. O posicionamento da igreja diz respeito à igreja poder entender que ela está frente a uma batalha espiritual, a compreender que há uma batalha espiritual entre o reino da luz e o reino das trevas, que são totalmente distantes, não são equivalentes, não lutam em pé de igualdade, não é? O reino da luz é soberano em tudo, o reino das trevas é lá embaixo. Deus é aquele que tem todo o poder, o inimigo é aquele que tem algum poder, e se eu e você confiamos no Senhor Jesus, o inimigo ele vai ficar na sola do sapato, porque é a confiança que temos e a presença do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Existe um conflito entre 2 reinos, existe um conflito entre 2 poderes, entre a igreja e o inferno, que não pode ser negado, não tem como ser negado. Existe um conflito dentro de cada um de nós, que não pode ser negado, e que não tem como ser equacionado, solucionado, se não for a partir desta experiência primeira com o Senhor Jesus. Fala porta. Para que serve uma porta? A porta delimita um espaço. A porta em casa, ela delimita o espaço que é da rua para o espaço que é da casa, o público do privado. Na rua, todo mundo pode passar, mas na sua casa só entra quem você abre a porta, ok? Só para quem você abre a porta. Então, cuidado para quem você está abrindo a porta da sua casa. Não fica fechado dentro de casa, para não ter relacionamento, mas cuidado. Tem muitas pessoas invejosas, tem muitas pessoas curiosas, tem muitas pessoas que, enfim, querem invadir um espaço que não pode ser invadido. Então observe bem, não fica trancado, mas cuidado com quem você leva. Segundo aspecto, dentro da casa tem cômodos, e tem então um quarto que tem porta, e vai fazer uma divisão da sala para o quarto, o ambiente onde vai se descansar, onde vai estar, onde na verdade hoje o quarto tem virado a casa como um todo. Talvez aqui alguns pais com filhos adolescentes, ou trabalho, ou esposas e esposos, repito a conversa: você não sai desse quarto? Quem aqui que fala isso? Você não sai desse quarto? Só fica nesse quarto? Porque no quarto tem um computador, porque no quarto tem o acesso ao joguinho, porque no quarto tem um trabalho home office, que de benefício tem sido pouco, né? Porque agora o home office diz que você fica ligado o tempo todo, tá?
Então o quarto é o mundo, se resume no quarto. Então observe que não há relacionamento fora casa, ou melhor, diminui muito, e dentro de casa também diminui muito. Pessoas na mesma casa que nem na sala se encontram. Quando eu tinha meus 11 anos, 10 anos de idade, morava numa casa grande aqui na Carolina Santos, tinha sala, tinha copa, tinha 2 copas, tinha 4 quartos, mas só tinha uma televisão na sala. Então, inexoravelmente, quem quisesse assistir televisão tinha que estar na sala. Outra coisa, a minha mãe não leva comida para o quarto. Prato, comida no quarto, a minha mãe, vocês não sabem como é que ela aí gera. Entendeu? Gente boa demais, mas olha, ou seja, a porta do inferno é aquilo que quer delimitar o espaço para que você ali se constitua aprisionado, para que ali fique aprisionado, e é um aprisionamento espiritual, é um aprisionamento emocional, pode falar que é subjetivo, mas ele é real. Querem ver só? Você não alcança as coisas que por vezes você quer, porque está com a tua mente aprisionada, está com a mente tacanha. Já observaram como que nós somos dados a poder pensar somente naquilo que vai dar errado? O esposo tem horário para chegar em casa, porque você já faz lá um esquema, já sabe que, por exemplo, 7 horas ele está em casa. Deu 7h05, ele não chegou em casa. Aconteceu alguma coisa. Aí, se fica ligado na internet, fica no rádio, aconteceu um tiroteio na linha vermelha. Mas teu esposo vem da Avenida Rio Branco. Mas já associa. E correu da linha vermelha para lá. Aí já começa a pensar. E na medida que o tempo passa, 7h10, 7h30, fica tranquilo? Filhos, adolescentes começam, pegar as asas, bater para poder voar. Aí dá aqueles voos, dá um voo, vai e volta, dá um voo, vai e volta. Aí daqui a pouco dá um voo mais longo. Então você fala, olha, em casa, 10 horas da noite. Aí vai, 10h30, 11 horas, de meia-noite não passa. E aí 1h da manhã, cadê o filho? 2h da manhã, cadê o filho? Por vezes 3h da manhã, cadê o filho? A mãe dorme? Quem tem mãe, filhos nessa idade que dorme? É difícil. Por mais que você saiba que está no lugar tranquilo, que está com pessoas tranquilas, mas fica difícil. Então a mente aprisiona a gente naquilo que é do mal, que é do ruim, dos pensamentos negativos. Diria e digo que por este motivo é a razão de termos tanta dor, tanto sofrimento, tanta depressão. São fortalezas criadas na nossa mente. Então o inferno não é alguma coisa assim, que está lá, no espaço que está lá. Há uma delimitação espiritual, emocional, subjetiva, dentro, que delimita de poder pensar no que é bom, no que é agradável, no que é perfeito. Não vai dar certo, não vai conseguir, não vou avançar. São pensamentos que aprisionam a gente. Meu casamento vai acabar, meu filho não vai... E são questões que aprisionam a gente. E por incrível que pareça, a Bíblia diz, na história de Jó, tudo que eu temia me aconteceu. Por incrível que pareça, existe um poder de atração no pensamento. E eu não estou fugindo da Bíblia, estou dentro da Bíblia. Desta maneira, então, quando fala as portas do inferno não prevalecerão, tem a ver com a perspectiva, de que em Jesus a fortaleza que por vezes é constituída dentro de cada um de nós, ela é destruída porque Jesus destrói as fortalezas.
e ele, a partir de uma fresta, ele vai permitindo que ali o sol passe, e a esperança penetre, e vai dissipando a escuridão, e vai tirando a penumbra, e aí nós vamos então tendo uma forma de poder avançar. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e dessa maneira, se o inferno tem porta, não tem mais tranca. Ele não tem mais poder de trancar você lá. Se você quiser sair, você pode sair. Qualquer um pode sair, a partir da fé no Senhor Jesus Cristo. O texto de Colossenses, capítulo de número 2, no versículo de número 15. Colossenses 2,15. Diz assim, vou ler a partir do versículo 13. Colossenses 2, 13, 14 e 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele quem? Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, olha aqui, é da ordem, né, da esfera espiritual, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31, encontramos um dos textos mais lindos da Bíblia, o cântico de vitória. Então, à luz do que está escrito em Colossenses, é como até se pudéssemos colocar um texto após o outro. Então, à luz disso, que ele nos tirou do reino das trevas, tá? Que ele nos tirou do reino da morte, fala então, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Preste atenção. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Você tem Jesus, você pode entoar um cântico de vitória e deve entoar naturalmente, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Está entendendo? Não vão prevalecer. Por quê? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Esta relação nos coloca à frente a uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês. O avanço ou retrocesso da igreja em relação ao reino das trevas está intimamente e inseparavelmente atrelado ao posicionamento espiritual da igreja. E por igreja estou falando eu, você e todo aquele que tem a fé no Senhor Jesus. Não adianta dizer que a porta do inferno não vai prevalecer se você não se posicionar. Tem que ter posição, não pode ficar lá e cá. A Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem. No contexto em que nós vivemos, onde por vezes temos receio de podermos publicar a nossa fé, declarar a nossa fé, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser reconhecido. Então, a depender do ambiente, se isso vai demandar que eu não vou ser aceito, a gente tem esse receio. Esse receio é falta de segurança. Você não tem que ficar falando para todo mundo quem você é, mas tem que demonstrar o tempo todo quem você é.
Não é honesto só em algum lugar. Não é uma pessoa coerente. É o tempo todo você é o que você é. Não vai ficar ali. Não tem que chegar e falar, eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou isso. Deixe que as pessoas vejam isso em você. Deixe que elas percebam em você. Olha, é interessante, né? Por não ter a compreensão espiritual, algumas pessoas chegam, e pelo menos para mim, algumas vezes já falaram, eu gosto de estar perto de você porque tem uma energia. Já falaram isso para você? Ou então fala assim, eu gosto de estar perto de você porque dá paz. Mas é simples. Porque, sabe, a gente passa isso, então não é nenhuma energia quântica, não é nenhuma questão de cristal, é Deus na gente. A gente leva paz. Não quer dizer que às vezes a gente não se aborreça, né, gente? Que às vezes a gente não fica lá. Mas a gente tem essa perspectiva. E é tudo isso que as pessoas precisam. Então é o nosso posicionamento. Não tem as portas do inferno, não tem tranca, não tem ferrolho. A questão é como você se posiciona em relação a isso. Eu vou lá em nome de Jesus e vou resgatar. Eu vou resgatar o meu casamento, eu vou resgatar o meu filho, eu vou resgatar. Aí você é o posicionamento que você tem. É o posicionamento. É você se posicionar com Cristo para poder falar, Senhor, eu estou na tua dependência, na tua presença, e você se posiciona, e se você se posiciona, não tem ferrolho na porta, não tem tranca na porta, não tem inferno que vai impedir, porque você está posicionado espiritualmente. Tudo que nós estamos observando no mundo hoje é levar a igreja a uma falta de posicionamento. Estão querendo tirar o eixo. Estão querendo tirar o eixo da igreja do plano espiritual para colocar no plano político. A gente não faz política. Partidária a gente não faz. No sentido macro, de poder falar das coisas sim, mas a gente não faz. Estão querendo tirar o eixo da igreja para poder falar que a igreja ela aceita para discutir casos de menores. Não. Não é essa a conversa. Não é esse. Porque pode, o que não pode, não é essa a conversa. Não é se pode ou se não pode. Como assim, pastor? A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então não é porque não pode, é porque não convém, porque é quem você tem. O que eu quero conclamar os irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, é que você assuma uma posição com Cristo. Se você já tem, solidifique essa posição. Porque os dias não são bons. Sabe? Sexta-feira, estava um sol gostoso. De repente veio um vento. A gente está vivendo um momento que antigamente falava assim, vai chover. Chovia nada. Vai fazer sol. Fazia nada. Aí eu estive lá nos Estados Unidos, em Eldorado, na casa da esposa do pastor Cláudio Bambos, e estava lá na televisão, isso há 20 e poucos anos atrás, está vindo um tornado. Pode se preparar, porque o tornado vem. Toda a questão. Agora, isso está muito preciso aqui no nosso país, né? E dá uma sensação de controle, não dá? Você acha que domina o tempo, né? Que você olha no celular e fala assim, vai chover. Chove mesmo. Vai fazer sol. Faz mesmo. Tá? Então parece dar uma sensação de controle, assim nas coisas. Mas o fato é que quando vem o vento aparece, ele revolta tudo. Já viu? Eu moro numa casa que tem quintal, arrasta a cadeira, arrasta o balde, arrasta a vassoura, um montão de coisa. Nesse turbilhão que nós estamos vivendo, se não tiver posicionamento espiritual, vai ser arrastado. Que Deus conceda a graça e que você se posicione para poder ficar firme, porque o nosso campo de batalha está determinado, é no campo de batalha espiritual, e é lá que nós conquistamos todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida, no que diz respeito emocional, familiar, profissional. Lá, é do Pai das luzes que vem todas as bênçãos para cada um de nós. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Todos nós que aqui estamos, você que nos acompanha, cultuando pela transmissão,
penso que é o momento de posicionamento. Penso que é o momento de poder assumir esse posicionamento. Se você ainda não assumiu, assim, verdadeiramente, no que diz respeito a falar, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador, porque eu entendo que é este o caminho, que é esta a saída. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu te oriento a que você faça isso agora. Você sozinho é muito vulnerável, mas você com Deus é invencível. Você já tomou esta posição, talvez você precise se reposicionar. Reposicionar na fé, na confiança em Deus, na postura que você tem, na dependência dEle. Reposicionar frente aos problemas que você enfrenta, às dificuldades que você tem. Pergunto: há alguém aqui nesta manhã que quer assumir esta posição ao lado de Cristo, entregando a vida a Ele? Levante a mão onde você estiver. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Tem alguém mais que quer fazer isso? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Podem abaixar a mão. Segunda pergunta: há alguém aqui que sente que precisa se reposicionar espiritualmente? Eu preciso me reposicionar frente àquilo que está acontecendo. A maneira que eu estou lidando não está sendo boa, não é a correta. Eu tenho que me reposicionar em Cristo espiritualmente. Levante a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está em casa, envie uma mensagem para a gente. Vamos orar por vocês. Deus abençoe. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui pessoas estão assumindo um posicionamento contigo. Posicionamento, ó Pai, de poder, assim como Pedro fez, declarar que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, entregar a vida em Tuas mãos e depender do Senhor em tudo, tudo, tudo. E aí poder avançar, poder, ó Pai, ir enfrentando as lutas e as batalhas com esta convicção que a Bíblia fala de que nada pode nos separar do amor de Cristo e que nele somos mais do que vencedores. Aqui tem pessoas, irmãos, que estão se reposicionando, porque por vezes nós, ó Pai, vamos assim, abrindo mão da posição, usando outras ferramentas, mas a posição nossa é contigo, a dependência do Senhor é no Senhor. Dê graça sobre ele, dê graça sobre ela, seja qual for a dificuldade, o problema que porventura estejam atravessando. Ó Deus, esta posição espiritual faz toda a diferença, porque posicionados com o Senhor, o inimigo perde a força. Ele não tem mais como ficar fazendo bagunça. Posicionado com o Senhor, as barreiras ou as fortalezas espirituais na nossa mente são destituídas. E aí, a despeito de toda e qualquer dificuldade, a gente olha para frente com esperança, a gente olha para frente com fé, a gente olha para frente, ó Pai, com aquele sentimento que, ó Pai, contigo nós temos e vamos avançar. Dá graça sobre cada um de nós, dá graça sobre a igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se alguém depois do culto desejar conversar comigo, eu estou pronto. Se alguém que está na transmissão quiser mandar uma mensagem, nós recebemos e queremos ter contato com você.